Olá, pessoal. Boa noite a todos. Quem está falando aqui é o professor Caio Adam. Você já me conhece aí dessas transmissões que temos feito ao longo dessas semanas do nosso seminário online de História da Bahia, Avanços e Desafios nos últimos 20 anos. E hoje eu estou aqui na condição de mediador e debatedor dessa mesa sobre a historiografia da Bahia Imperial, que conta com a presença honrosa da professora doutora Lina Maria Brandão de Aras, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, uma mulher com uma contribuição tremenda à historiografia baiana e ao desenvolvimento institucional da Universidade Federal da Bahia, onde tem ocupado uma série de funções, foi diretora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, diretora de departamento, coordenadora do programa de pós-graduação em História, e atualmente Lina coordena o programa de pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, o PPG-NEM. Eu disse também a vocês que, além de toda a contribuição que Lina tem dado ao desenvolvimento institucional da Universidade Federal da Bahia e ao ensino superior, de modo geral, no Estado, Lina também tem uma contribuição grande à nossa historiografia, não só como pesquisadora, que com produção bibliográfica em várias áreas, sobretudo relacionada à Bahia do século XIX, mas em campos diversos, como a história política, a história das mulheres e do gênero, a história da saúde, e esses são os principais que eu me lembro, mas eu tenho certeza que tem mais alguma coisa aí que ela escreveu que não cabe nesses 3 rótulos aí que eu mencionei. Lina tem uma outra contribuição notável, que é na formação de quadros pós-graduados na Bahia. Uma pessoa que tem orientado dezenas de estudantes de mestrado e doutorado que passaram pela sua orientação, passaram por suas mãos, e nesse sentido é uma grande alegria, é uma grande honra para a gente poder contar com a presença da professora Lina hoje nessa mesa sobre a historiografia do Brasil, da Bahia Imperial, tema que ela conhece muito bem, tanto pelas suas pesquisas, como sua experiência docente, e também como orientadora de tantos trabalhos que a gente sabe que Lina vem orientando, não só relacionados à Bahia do século XIX, mas também alguns no campo da história colonial, na história da América, na história também da Bahia republicana. E tenho certeza que vai ser uma maravilha para a gente poder ouvi-la essa noite. Nós tivemos uma tarde bastante, um tanto maravilhosa de trabalho, com a mesa que foi desenvolvida que foi coordenada pela professora Ed Carla dos Santos Marques, com a presença da professora Iris Verena Oliveira, da UNEB, uma discussão importantíssima, como eu disse, tive a oportunidade de dizer a elas há pouco, fundamental para uma discussão sobre gênero, raça e religiosidade na cultura escolar, uma discussão que eu acho que é fundamental para os debates da história. Eu acho que a gente, em parte, a pouca familiaridade de alguns de nós com esses temas é uma evidência do quanto a gente precisa fazer esse enfrentamento, porque são questões realmente que são centrais, não só para a nossa prática de pesquisa no campo da pesquisa historiográfica, mas também no ensino. Acho que são questões que a gente não pode mais adiar enfrentá-las, né, nos familiarizarmos com ela, pararmos de achar que são questões de nicho, que interessam apenas a mulheres, a pessoas que têm uma religiosidade não normativa, não majoritária, ou pessoas que têm uma identidade étnica específica. Eu acho que é um tema que interessa ao conjunto da sociedade brasileira, baiana, e portanto, também a nossa historiografia. Então, foi uma mesa extremamente instrutiva, com um debate de alto nível, mobilizou muita gente também no nosso chat. Entretanto, tivemos à tarde alguns problemas técnicos, né?
houve interrupções na transmissão, tanto da casa da professora Edis Verena, como da casa da professora Ed Carla. E agora à noite também temos a professora Lina, que está falando conosco diretamente do isolamento. E a gente fez alguns testes antes de iniciar essa transmissão e identificamos que há um certo atraso entre a minha fala e a dela. Então, vou pedir a vocês um pouco de paciência. Quando eu passar a palavra para a Lina, eu vou pedir a ela já que agradeça e comece. E, ao final, eu vou também, se houver tempo, fazer algumas considerações que previamente a gente já conversou, eu antecipei um pouco para a Lina, mas não quero absolutamente roubar o tempo de vocês com a nossa expositora. E vamos fazer o possível para viabilizar depois as perguntas. Ofereci a Lina a possibilidade de gravar antecipadamente essa sessão, e ela me disse que essa proposta não agradava a ela, que ela queria estar ao vivo com vocês, interagindo. Então, da minha parte aqui também, eu vou fazer o possível para permitir essa interação. Então, agradeço muito a presença de todos, espero que vocês consigam acompanhar o debate. Agradeço muito a Lina o aceite do nosso convite, uma pessoa eternamente disponível e com a generosidade ímpar e com uma disponibilidade intelectual imensa para partilhar o seu conhecimento, partilhar a sua experiência. Então, agradeço muito pelo seu tempo e passo a palavra para você, Lina. Bem-vinda e muito obrigado. Boa noite. Primeiro de tudo, agradecer. Foi com uma grande alegria que aceitei esse convite. Para mim, falar sobre o século XIX, falar sobre um período em função de que o século XIX ele agrega tudo do período colonial que veio chegando e também um pouco do que vai deixar. Dizer que é a alegria de estar falando com vocês, porque eu estou acostumada a chegar junto das pessoas. Depois, vocês vão ver que eu vou estar com o celular na mão, mas é porque aqui no confinamento não tem impressora, não deu tempo de providenciar a impressão do texto, então texto, fotografei da tela do computador, botei nele e vou ler algumas coisas daqui para orientar. Porque eu falo muito, e como eu falo muito, eu preciso de uma linha de pensamento para poder organizar. Passado isso, eu quero dizer que a minha fala tem nome do recôncavo, no recôncavo e para além do recôncavo. Porque eu vou mostrar para vocês como essa ideia de que a historiografia baiana imperial era só recôncavo é um grande equívoco. Isso é um equívoco que foi repetido ao longo do tempo, ao longo das décadas, pelo menos que eu possa acompanhar desde os anos 80, que vem se repetindo essa frase, que a historiografia é centrada no recôncavo, em Salvador e o recôncavo, e que essa ideia é uma ideia equivocada, é uma ideia até de uso por seguir algumas coisas, mas que isso não é tão verdadeiro quanto poderia ser se as pesquisas não levassem a outro caminho. O primeiro ponto, que eu chamei ponto de partida, é uma cita da história sobre o século XIX, a geografia acadêmica que a gente está acostumado, que Caio faz, que eu faço, que está dentro da academia, mas considerar toda a produção que se deu através dos cronistas, os relatos de viagem,
homenagem, especialmente e respeitosamente aos memorialistas. Nós temos que, primeiro, pagar um pedágio a esse primeiro grupo, que inclusive escrevendo no calor da hora. Essa expressão no calor da hora é aquela coisa de escrever em cima da perna, no calor dos acontecimentos. A outra questão, vista do Instituto Histórico, nós veríamos que a Bahia Imperial, o Brasil Imperial, esteve presente o tempo inteiro nas preocupações dos nossos intelectuais do Instituto, né? Então, há uma grande produção sobre a Bahia, principalmente colônia, mas também sobre a Bahia Imperial. E os membros do Instituto têm uma característica que é muito interessante, lugares distantes de Salvador, e eram correspondentes do Instituto, e publicavam sobre suas regiões. Por isso que eu recomendo que, quando a gente pense nessa historiografia da Bahia Recôncavo e no Recôncavo, que nós recorremos primeiro à revista do Instituto, porque lá nós vamos encontrar verdadeiras preciosidades. Verdadeiras preciosidades. O segundo ponto, deixa eu mudar a página aqui no celular. O segundo ponto que eu quero tocar é a grande geração de filosofia de Isaías Alves, criada antes da própria Universidade Federal da Bahia, os pesquisadores da UBA, que foi quando houve a reunião das faculdades isoladas, e, por fim, os pesquisadores da UFBA. Sobre isso, eu quero chamar a atenção de que já dentro dessa historiografia acadêmica, a gente já pode considerar que esses pesquisadores, mesmo que a gente não concorde com a linha de interpretação que eles deram às suas análises, mesmo os primeiros professores da Faculdade de Filosofia também tiveram uma grande influência sobre. E eu começo a colocar uma questão para vocês refletirem por que essa Bahia é tão importante, essa Bahia imperial, ela é tão... E aí vem a discussão, que aí já é outro tema para depois a Dan recorrer, questão do próprio enigma baiano, é que a Bahia vai se manter como uma grande província no Império. Então, isso aí já é uma questão. A outra questão é que, na formação do Departamento de História, nós tivemos historiadores muito preocupados com o século XIX. Vou citar, primeiramente, Vanderlei de Pinho. Vou até fazer um elogio aqui, que alguns de nós podem não aceitar, considerando da historiografia baiana. O próprio Luiz Henrique, que tem uma... que, mesmo com o trauma da repressão da ditadura militar, que inclusive fazia um pouco de merchandising, saiu um artigo nosso, meu, Anselmo e Tiago, na revista do Instituto. Ele passou a não se dizer marxista, mas ele tem uma grande produção sobre o século XIX. O próprio José Calazans,
não só sobre Canudos, mas sobre a cultura, o folclore. E também Jorge Calmon, que ele é mais conhecido como redator-chefe do Jornal à Tarde do que como pesquisador de História da América. Dessa primeira geração, nós tivemos outra geração. É importante destacar que muitos professores que renovaram o departamento de influências, que é para a gente refletir. Porque a década de 70 é uma década que vai ter uma renovação historiográfica grande para a Bahia. E eu vou separar pelo menos algumas escolas que deram o tom dessa produção bibliográfica, porque aí vocês podem entender quais escolhas dos temas. Eu estou falando em nomes aqui de pessoas, mas essa Bahia Imperial, eu vou usar uma máxima muito importante para a Bahia. Não se deve falar em nomes na Bahia, porque o baiano é muito ciumento. Não tem ninguém, para ninguém ficar na ciumeira. Eu estou falando esses nomes aqui por uma questão só para dar uma situada de como há uma sucessão de geração de pesquisadores e com influências historiográficas de escolas iniciadas. Eu diria que a primeira orientação que a gente poderia identificar é uma orientação francesa. Uma orientação francesa que foi reforçada com Kátia Matoso. Toda a obra de Kátia Matoso, com um grupo de pesquisadores que trabalharam, de pesquisadores que se aproximam dos ideais da análise. E esse é um dado muito interessante, porque a gente vai observar isso também na estrutura dos trabalhos que essa primeira leva de historiadores das influências francesas, alguns que já se foram. Eu quero citar o professor Joildo Lopes de Ataíde, que foi meu professor, né? Também meus cabelos brancos são pintados, né? Pelo tempo, mas são pintados. Eu fui aluna de Joildo Lopes de Ataíde. Ana Amélia Vieira Nascimento, que vai inaugurar estudos sobre divórcio, riquezas, mulheres, e uma geração para a França, que estão Antônio Guerreiro, Biratã Castro de Araújo, Tânia Gandon, daqui da UFS, e Inês Cortes. Eu diria que a gente tem outra de uma escola de fazer historiográfico. Esse grupo seria o grupo dos estadunidenses, que teve sua formação nos Estados Unidos, em universidades diferenciadas, mas que é bom a gente pensar nisso, que é Consuelo Sampaio, Novaes Sampaio, e João Reis, especialmente. E quero citar o grupo dos Uspianos. Esse grupo dos Uspianos, ele é uma geração de professores, pesquisadores dentro do Departamento de História, que, por sua vez, vai formar outros pesquisadores da Bahia e nas instituições privadas. Eu quero citar Marli Geraldo, que eu tenho um amor profundo, Elisete da Silva e Cândido da Costa Silva. Por incrível que pareça, todos três da área de religião, que era uma temática que, na época, quase não se estudava. Era uma novidade. As gerações que se sucederam são gerações que tiveram uma abertura maior. E aí eu vou marcar essa abertura maior a partir
partir mesmo dos anos 80, que é um momento de expansão de formas de ver o mundo, expansão de locais de formação. Já teremos outras instituições para formar esses pesquisadores, e também a expansão em termos do elemento que é interdisciplinar. O pesquisador de história, ele não vai mais se ater à história, disciplina fechada em si, mas ele vai estabelecer um diálogo, vai se abrir para outras disciplinas e, com isso, construir uma interdisciplinaridade que vai permitir que ele ouse em relação a outros temas. Na Bahia, nós temos uma estrutura disciplinares, que são os programas da UFBA, que é o único que tem doutorado ainda, infelizmente, os da UNEB, né? E da UNEB de Santo Antônio, de Alagoinhas, o da UFES, que é o programa da UFES. Em seguida, estabeleci outros tipos de programa que dialogam bastante com a história e com os estudos sobre a Bahia Imperial, que eu chamei de programas interdisciplinares, aqueles ligados à história das ciências, os étnicos indígenas. Chamei também programas irmãos, que são os programas que estão vinculados às letras, às artes, aos territórios, à diversidade, que traz uma grande contribuição para a história do século XIX. O século XIX é que dá esse arranjo para chegar, em seguida, a entender a regionalidade baiana no século XX. Eu não sei se estou andando muito rápido. Os da UESC, os da UFES, o da UESB, os cursos de especialização da São Bento, foram cursos que produziram monografias muito importantes e que as pessoas não valorizam esses trabalhos, porque, inclusive, não têm acesso, não têm conhecimento. E muito deles é sobre o século XIX, para as futuras dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, eu queria chamar a atenção de que a gente trabalha grupos de pesquisadores que eles trazem para o século XIX uma quantidade de teóricos e metodológicos. E aí eu passo para o item 3 da minha fala. Eu combinei de falar de 35, 40 minutos, para o item 3, que são os temas. Lembre-se que eu vou falar, não vou querer fazer ciúme entre os pesquisadores. Então, eu vou falar dos temas. Então, é importante que a gente compreenda que as temáticas, elas têm muito a ver com as áreas de interesse dos pesquisadores e dos outros. Eu andei passeando pelos sites dos programas de histórias disciplinares. Volto. Peraí, para os dois Prof. História. O Prof. História da UNEB, que já é mais antigo, que é parceria com o UFBA, e o Prof. da UESB, que também vai produzir muitas questões para a gente refletir sobre o ensino de história da Bahia, sobre o século XIX Bahia. Então,
muitas vezes, e aí eu retorno àquela minha primeira frase, de que muitas vezes o programa é caracterizado como um programa só sobre recôncavo, só sobre escravidão, só sobre políticas intelectuais comunistas, gramscianos, selos, vão recebendo os carimbos, que esses carimbos estão relacionados às pessoas que fazem isso, termina fazendo com que a gente não se dê ao trabalho de aprofundar o conhecimento desses estudos. Então, antes de chegar aos temas em si, eu quero ainda lembrar de Caetano Veloso com o côncavo e o convexo do recôncavo. Porque o recôncavo não é somente o recôncavo açucareiro e a cidade de Salvador. O recôncavo 19, ele é muito conhecido pelo recôncavo açucareiro. E os outros recôncavos, eles são pouco conhecidos. E o recôncavo tem mais papéis a desempenhar do que meramente produtor de açúcar no Iguape, do fumo nas áreas, subindo a parte mais íngreme, mas é o recôncavo que vai permitir a chegada da estrada de ferro, que vai ser ponto de embarque e desembarque de mercadoria. É o recôncavo que vai crescer uma cidade chamada São Félix, de um lado o côncavo e o convexo do recôncavo. É importante também a gente pensar que, para além do recôncavo, na década de 80, já saíram sociais da UFBA inúmeros trabalhos sobre o século XIX e que, se eu estivesse em casa, eu mostraria para vocês um catálogo de dissertações e teses que foi publicado há muito tempo, que tem lá a parte, o mestrado de CISO era dividido em duas áreas, História e Sociologia. A área de História, ela é muito rica no século XIX, muito rica, e tem muitos estudos para além do recôncavo, que a gente, quando for falar da historiografia da Bahia Imperial, eu já dei para vocês aí, primeiro, memorialistas, cronistas, viajantes, a produção do Instituto, a produção dos primeiros intelectuais, professores, pesquisadores, e agora estou dando curso de mestrado em Ciências Sociais, com área de concentração de História, que trabalhou bastante o século XIX. Eu vou citar somente um trabalho da minha colega querida Cássia Carleto, que fez uma dissertação de mestrado sobre estrada de ferro. Todo mundo começa os trabalhos sobre estrada de ferro por outros pontos, por outros caminhos. Eu como estrada de ferro de Nazaré. E, para isso, é só para ilustrar, para vocês imaginarem, a quantidade de estudos que a gente pode... incrível. Quer dizer, 30 anos depois, a gente encontra ainda muitos trabalhos que são desconhecidos. Vou passar aqui agora no celular. Mais um aqui no
celular. A outra questão que eu quero discutir com vocês é uma questão que é muito interessante. O centenário da abolição da escravidão em 1900, série de estudos sobre o século XIX fosse para além do que estávamos acostumados a trabalhar sobre a escravidão. A mudança de paradigma sobre a escravidão vai sair do canavial, vai sair do eito e vai adentrar pelos sertões. Adentrar pelos sertões para as fazendas pelo que for mais. Então, é impressionante como a gente fica preso a uma tendência de pensar a escravidão como os escravos indo à justiça, e a gente trabalha pouco com esses escravos que estão para além do recôncavo, para além da justiça, que estão vivendo uma forma de relação de trabalho com formações de convívio social. Outra questão dos estudos, de ampliação dos estudos sobre o século XIX, diz respeito aos produtos. O açúcar já não é o produto que traz a riqueza, são muitos outros produtos. E aí, a corte do sertão, Juazeiro, como bem explica Guerreiro, essa corte, ou mesmo os sertões de cima, para também lembrar Erivaldo, que já esteve aqui conosco no curso, vão mostrar que as economias são muito pujantes. Os circuitos comerciais. E essa riqueza já está de qualquer tipo de Juazeiro, vou continuar com Juazeiro, porque, por exemplo, as viúvas de Juazeiro, as riquezas das viúvas de Juazeiro, elas são as viúvas de Salvador no século XIX. Então, estudos sobre viúvas em Juazeiro, estudos sobre viúvas em Salvador. Então, só para a gente começar a pensar que não são só os americanistas que trazem novos estudos, como o estudo da farinha de Barrick, mas também, por exemplo, Ellen, sobre celeiro, esqueci o nome do autor, mas também é importante. O que isso vai te dar de fonte disponível para pesquisa, isto é, antes do arquivo fechar, para a pesquisa mais cotidiana, mas que há uma disponibilidade de fontes e que nós, pesquisadores, também nos abrimos o nosso coração para outros tipos de fontes. Isso também é importante. Não são as fontes que foram valorizadas, mas nós também começamos a entender que para discutir o século XIX era também importante ampliar as fontes que a gente tem que abrir o coração. Eu digo abrir o coração porque mesmo que a massa documental não seja mais uma prática comum entre os pesquisadores, mas eu sinto que ainda para os mais jovens há um desejo de trabalhar com a massa documental. Recentemente, eu estou
eu tenho um artigo fechado com o Sérgio Guerra Filho sobre o 2 de julho como uma proposta de feriado nacional. E a gente está trabalhando lá com um quadro do Prisciliano Silva, que é a entrada do Exército Libertador em Salvador. É uma saída de rota. A gente vem discutindo sobre 2 de julho, a discussão 2 de julho, e lá pintou para a nossa discussão. Nós também somos responsáveis para que essa historiografia seja também, em alguns momentos, um pouco repetitiva. Quando uma pessoa chega para falar de um tema que já tem muito tema, eu sempre fico pensando por que a gente vai usar o mesmo modelo para um tema, para outro lugar, e não buscar a saída para esse outro lugar, que também é uma questão para reflexão. Outra questão que eu trago para vocês, inclusive porque eu não estou vendo vocês, do mesmo jeito, que foi a procedência de muitos historiadores do passado. O interesse pelos seus temas de pesquisa, eu acredito, eu tenho uma frustração muito grande, e aí vocês podem achar estranho, que eu não fiz nenhum trabalho sobre Feira de Santana. Eu gostaria muito de fazer um trabalho sobre Feira de Santana. Só que o trabalho que eu quero fazer sobre Feira de Santana, as pessoas que me compreendem nessa minha proposta, que é Clóvis Ramayana e Ana Maria, que é sobre a arquitetura de Feira de Santana entre os anos 60 e 70. Eu tenho essa frustração. Eu não fiz esse quase mais. Aí vocês podem perguntar, por que não? Porque essa arquitetura está quase toda derrubada. Uma das poucas casas em Feira de Santana, que agora eu aqui, estando na Avenida Getúlio Vargas. Então, essa questão do pesquisador ter uma inquietação pessoal, ela é muito importante para escolher nossos temas, né? Então, voltando aqui ao tema, uma outra questão é a questão da expansão da história regional. Eu quero dizer para vocês que uma das grandes inflexões sobre a historiografia dessa Bahia imperial é a história regional. É um grande contributo a essa discussão, mas a história regional ela vai trazer para a gente uma quantidade de estudos sobre o século XIX, especialmente sobre fontes que haviam sido pouco utilizadas, como é o caso próprio dos livros da Lei de Terras e dos livros de registro de terra, né? Nós temos muitos trabalhos sobre o século XIX a partir desse ponto. E também de lugares mais distantes. Por exemplo, Xique-Xique, Elisângela, com o trabalho dela sobre Xique-Xique, né? Eu vou chegar um pouco ainda, eu ainda tenho um tempo para a nossa discussão, mas também chamar a atenção que, dentre os temas que o século XIX traz, com grande repercussão para a historiografia da Bahia, a liderança de pesquisadores como Maria Hilda, os diálogos com os antropólogos do Departamento de Antropologia,
vai trazer para essas novas gerações de pesquisadores, né, espaço indígena lutando ainda para se manter dentro e fora da guerra justa. A ideia da guerra justa nos parece sempre como uma coisa bem do passado, um passado bem remoto, distante. Só que não. A guerra contra os indígenas ela permanece. O século XIX vai mostrar isso. Os trabalhos sobre o século XIX, sobre a população indígena, especialmente do norte da Bahia e do sul da Bahia, vai mostrar isso. A luta pela própria sobrevivência da população indígena. Não é à toa que hoje o corona ela recebe uma atenção completamente diferenciada, né? Diferenciada para pior, né? Porque nossos ancestrais deveriam estar mais bem assistidos, né? Eu quero falar também de que a gente, no século XIX, a gente amplia a questão da mão de obra. A gente sai da mão de obra escrava, perpassa toda a questão da mão de obra indígena, seja ela no corte da madeira, existente na Bahia, que não é pouco, e também da população pobre, livre, que está lá trabalhando para além do Recôncavo, no Recôncavo e dentro de Salvador. A historiografia da Bahia Imperial vai trazer os trabalhadores das fábricas de tecidos, né? Vai trazer uma quantidade de agentes sociais que estão todos eles aí para nós entendermos esse grande caldeirão que é o século XIX. É a minha paixão pelo século XIX perpassa também por isso. Porque o lugar que eu vejo já está esse Brasil de hoje. Esse Brasil, eu vou falar um pouco desse Brasil de hoje, mais para diante, quando a primeira metade do século XIX. Eu não quero esquecer também da questão dos metais, da riqueza das pedras preciosas e também do abastecimento, que são temas tão recorrentes para o XIX. Afinal, para a sobrevivência de Salvador e dos grandes centros urbanos, era importante que alguém produzisse alguma coisa. Então, quem produz é para além do Recôncavo, porque o Recôncavo não produz suficiente para sustentar esses grandes centros urbanos. E aí eu lembro de uma frase que eu escuto muito aqui, é que se o campo não planta, a cidade não janta. E se a Bahia não produz, se a Bahia não produz a sua diversidade regional, Salvador não é essa potência que crescer. Salvador não tem somente uma ligação com o além do Recôncavo. Eu quero falar também que o século XIX ele traz para essa Bahia imperial uma questão muito grande, que é a abertura da questão da religião e da religiosidade, das práticas culturais, das práticas religiosas, que vai nos servir para a gente entender como que convive
as irmandades, as confrarias, os terreiros, todas as práticas, livro publicado aí para os nossos colegas da UFBA, chamando Formas de Crer, porque são diferentes formas de crer. E o século XIX vai dar isso para ações de forma de crer. A gente não entende por que as religiões são exclusivistas. E eu tenho uma coisa bem interessante aí para contar para vocês, que eu já tive 3 orientandos querendo estudar espiritismo na Bahia, né? Só para lembrar que essa semana foi aniversário de Valdo Franco, que é feirense, e ninguém consegue trabalhar o espiritismo no século XIX. É um fenômeno dos espíritos. Então, é uma questão que é interessante, mas que ainda não chegou a um trabalho mais bem sistematizado. A política é a tônica do século XIX, porque o século XIX é... Não, eu vou suspender a política e deixar para o fim. Aproveitar aqui que Ricardo Batista já passou por aqui, eu vou falar para vocês da grande inserção, da interiorização e da expansão dos estudos sobre saúde e doença. Ricardo passou por aqui, falou muito bem sobre isso, mas também sobre algumas publicações mais recentes. Elas vão nos dar informações sobre a existência de diversas interessantes. Porque a epidemia, e aí eu escrevendo sobre isso aqui para trazer para vocês nos estudos. Sionildo estuda a epidemia, né? Cicleide estuda a epidemia e o comércio. A gente tem uma expansão muito grande sobre essas epidemias, porque elas não estão somente nos grandes centros urbanos. Elas foram também matar para além do recôncavo. Mas queria homenagear também o pessoal das estradas de ferro, da navegação baiana. Os estudos, eles estão aí sobre a Bahia Imperial. Fazer um levantamento sobre isso, uma revisão bibliográfica, vai circular nessa Bahia. Se essa Bahia... Bom, na verdade, como chegar aos rincões baianos, como sair de Salvador e ultrapassar a Serra da Imbira, aí, na subida de Amélia Rodrigues. Né? Outra questão, e aí você encontra vários trabalhos, é sobre a seca. O século XIX, ele é privilegiado na seca. Eu não conhecia seca, só conhecia seca através da bibliografia de 2013 e 2015. Eu conheci um fenômeno extremamente cruel. Os estudos sobre secas, eles, apesar de já serem estudos bastante trabalhados, eles ainda merecem um novo olhar. Porque o olhar que a gente tem é sobre os estragos históricos da seca.
mas o sentimento do sertanejo diante da seca merece ainda estudos. A outra questão é a questão do tráfico, da riqueza e do gênero. Por incrível que pareça, eu passou por aqui, né? A gente tem uma ideia de tráfico, de riqueza e gênero, e é uma temática que precisa ser trabalhada. As mulheres sempre estiveram à margem, e por estarem à margem, as pesquisas não alcançavam elas também em atividades que eram majoritariamente masculinas. Então, uma das coisas que eu gostaria muito de aprofundar, porque já existem estudos pontuais sobre as mulheres no tráfico, era essa forma dessa mulher traficante. E aí, eu vou tocar no último ponto, que é a questão da história política na Bahia Imperial. A Imperial, ela é o meu ponto de inflexão. Primeiro, porque o poder de atuação. Ao estudar desde o final do século XVIII e início do século XIX, eu fui observando que esse poder da Bahia, ele é um poder que, ao mesmo tempo que ele se dilui, cada região, ela organiza suas formas de poder e depois elas se encaixam como aquele bloco, aquele quadrado que você tenta encaixar os blocos e que só poucas pessoas conseguem juntar as cores no bloco, porque tem muita dissidência. A história política da Bahia é uma história de muita dissidência política e, ao mesmo tempo, é uma história de que as elites, elas se fracionam, elas se unizam em torno de um projeto de Bahia que se quer grande, mesmo que já não represente economicamente uma Bahia grande. Ela representa uma Bahia politicamente organizada, estrategicamente situada com suas lideranças, um quebra-cabeça que vai se juntando a depender das ondas que a maré vai trazendo os problemas para serem resolvidos na Bahia. E aí eu vou caminhar para que o federalismo, eu comecei a estudar o federalismo em 1986. 86. Alguns de vocês aí podem até não estar nascidos no federalismo no Brasil, e eu já tive a oportunidade de estudar ele numa longa duração. Eu percebo essa
influência que essa política personalista das elites se influi, se esmiuçam dentro do federalismo. E eu vou tomar como exemplo, ainda não, mas eu vou dizer para vocês que esse federalismo, ele não pode, em nenhum momento, ser tomado como um federalismo clássico. Hoje, 33 e 37 do século XIX, ele tem uma organização que busca juntar o federalismo norte-americano com o federalismo latino-americano. Gente, vocês vão até dar risada aí. Eu estou tão emocionada com essa fala minha. Chegar me deu uma dor no coração. Quer dizer, coração não dói, né? Mas eu vou beber água para ver se eu me acalmo. Porque eu fiquei muito emocionada. Espera aí, só um minutinho. Voltei. O federalismo, ele vai mostrar que essa Bahia, ela se articula com as outras províncias, e essa articulação vai dando a ela uma permanência no poder político, mas que ela vai tendo e vai mantendo. E aí, eu quero chegar, só para ir finalizando, se Caio permitir também, né? E se vocês também, porque eu gosto muito de ouvir as questões que vocês vão me trazer. Eu vou trazer para vocês uma questão muito interessante. Para mim, esses dias, que até andei conversando com os doutos juristas sobre isso, que é a questão de que esse federalismo brasileiro é tão esquisito, e tão próprio desse Brasil, o presidente da República, ele não consegue normatizar a ação do governador e muito menos dos prefeitos, né? Pela lógica do federalismo, a soberania está no presidente e a autonomia está nos estados. Então, a pandemia é um exemplo muito claro de como o federalismo funciona no Brasil. Por isso que quando você estuda os federalistas da primeira metade do século XIX com os federalistas da segunda metade, finalizando o século XIX, e a gente tem estudos já sobre isso na Bahia, você percebe o quanto há de arranjo político para acomodar essas diversas tendências e interesses dentro do Estado e dentro da formação do Estado Nacional. Eu quero, já indo, caminhando para finalizar, dizer a vocês que os bancos de dissertações e teses que vocês têm hoje disponível
seja da UFES, seja uma demonstração imensa de como esse século XIX ele vai se comportando de forma diferenciada, única, que se quer uma Bahia una, sendo que essa própria Bahia, em diversos momentos, já quis se separar, já quis se dividir em várias Bahias. Então, o século XIX mostra para a gente como essa Bahia, essa nossa Bahia, que a gente pensa que é única, que a gente, às vezes, olha para ela como um mapa uno, ela sempre teve uma pitada em relação ao resto do Brasil e especialmente em relação ao sul do Brasil. Existem alguns trabalhos, vocês, que o século XIX é de uma riqueza e com pesquisas tão grandes que, às vezes, eu me perco com tanta temática que poderia ser trabalhada para além daquelas que já são consolidadas. Né? Nesse momento, eu oriento alguns trabalhos sobre o século XIX. Na verdade, a minha grande quantidade de estudos de orientação é sobre o século XIX. É claro que alguns herdo, existe uma questão de herança acadêmica também, herdo orientação. E, ao mesmo tempo, quando eu olho para o horizonte, o que me deleita é o século XIX.